mistério da minha origem. Você já parou para pensar quem sou eu de verdade? Muitos me chamam de onça pintada, outros de jaguar, e alguns até acreditam que eu sou apenas uma versão do leopardo. Mas não se engane. Minha história começa muito antes dos homens inventarem os nomes. Eu sou a sombra silenciosa das florestas, o rugido que ecoa na madrugada e o olhar que já observava a terra antes mesmo das cidades existirem. Quando os primeiros povos da América surgiram, eles já me temiam e me reverenciavam. Para os maias, eu era o guardião da noite. Para os astecas, um símbolo de força e poder. Minha pele manchada com círculos que parecem pinturas não é apenas um detalhe bonito. É meu disfarce perfeito, criado pela natureza para que eu possa desaparecer entre a luz e a sombra. Mas me diga, você sabia que eu sou capaz de nadar quilômetros em rios caudalosos, caçar até dentro da água e esmagar o crânio de uma presa com apenas uma mordida? Poucos animais possuem uma mandíbula tão forte quanto a minha. Agora pense comigo, o que acontece quando um predador como eu cruza o caminho de povos antigos que acreditavam em deuses e espíritos? A resposta está na minha história, cheia de lendas, mistérios e batalhas invisíveis que moldaram minha fama. Minha força escondida nas sombras. Você já imaginou como seria ouvir um rugido que não vem do leão, mas é tão profundo que arrepia até os ossos? Esse rugido é o meu. Sou silenciosa quando quero ser, mas quando escolho me revelar, ninguém esquece. Diferente de outros felinos, não dependo apenas da velocidade, eu sou pura estratégia. Espero, observo e ataco no momento exato. Muitos acham que eu apenas corro atrás da presa, mas a verdade é que meu estilo de caça é único. Eu prefiro a surpresa. Posso me aproximar devagarinho, quase sem som, e em um salto certeiro, derrubar animais muito maiores que eu. E aqui vai uma curiosidade que quase ninguém sabe. Enquanto leões e tigres matam suas presas, geralmente pela garganta, eu escolhi outro caminho. Minha mordida é tão poderosa que atravessa ossos e até cascos. É por isso que consigo derrotar jacarés, tartarugas gigantes e até bois. Agora pense comigo. Como você se sentiria sabendo que existe um caçador que consegue sumir diante dos seus olhos, se camuflar entre galhos e sombras e de repente aparecer bem atrás de você? Essa é a essência da minha vida. Eu não apenas sobrevivo, eu domino. Mas cuidado, porque a verdadeira força não está apenas no ataque, está na arte de nunca ser visto até o último segundo. Guardiã dos rios e florestas. Você já ouviu falar de um felino que ama a água? Pois é, diferente do que muitos pensam, eu não fujo dos rios. Eu os domino. Enquanto outros grandes felinos evitam mergulhar, eu deslizo silenciosa pelas correntezas, como se fosse parte delas. É dentro da água que muitas vezes encontro minhas maiores vitórias. Imagine a cena. A lua reflete sobre o rio. O silêncio da noite parece absoluto, até que um leve movimento na superfície denuncia a presença de um jacaré. Ele pensa estar seguro, protegido pela escuridão e pela força das águas. Mas eu já estou ali, camuflada, cada músculo pronto para o ataque. Com um salto certeiro, mergulho sobre ele e em poucos instantes a luta termina. Quem diria que um felino poderia vencer um senhor dos rios? Essa habilidade de caçar na água me deu fama entre os povos antigos. Muitos acreditavam que eu era um espírito que caminhava entre dois mundos, a terra e as águas. Eu era a prova viva de que a natureza pode esconder poderes além da imaginação humana. Agora, eu pergunto a você, se até o jacaré, dono da couraça e dos rios, pode cair diante da minha força, quem mais estaria seguro quando eu decido caçar? O silêncio que amedronta. Você já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado, mesmo sem ver ninguém por perto?
pois é exatamente isso que muitos animais experimentam antes de se tornarem minha próxima refeição. Eu não preciso correr quilômetros atrás da presa, porque meu maior poder é o silêncio. Meu corpo foi moldado pela natureza para desaparecer. Minhas manchas não são apenas bonitas, elas são códigos secretos, feitas para confundir os olhos de quem me procura. Entre folhas, troncos e raios de sol, minha pele se mistura de tal forma que até os caçadores humanos têm dificuldade em me encontrar. Agora, imagine, a floresta está calma, os pássaros cantam, tudo parece em paz. Mas sem que percebam, eu já estou ali, cada passo medido, cada músculo preparado. Quando menos esperam, o ataque acontece. Rápido, preciso, inevitável. Os antigos povos diziam que eu não era apenas um animal, mas um espírito que caminhava invisível entre árvores e sombras. Alguns me chamavam de guardião, outros de maldição. Afinal, o que você pensaria de uma criatura que pode estar a poucos metros de você sem que perceba? Esse é o peso do meu silêncio. Não há grito, não há aviso. Só a certeza de que, quando apareço, já é tarde demais. A rainha das lendas. Você já imaginou ser tão temida que sua imagem se transformasse em deusa, em mito, em símbolo de poder? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Entre os maias, eu era reverenciada como a guardiã da noite. Para os astecas, representava a guerra e a força imbatível. Até mesmo em tribos brasileiras, eu era vista como espírito protetor e, ao mesmo tempo, como um aviso de morte. Minhas manchas eram interpretadas como estrelas presas na pele, como se eu carregasse o próprio céu estampado em meu corpo. Os xamãs acreditavam que eu tinha a habilidade de transitar entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, guiando guerreiros nas batalhas e protegendo as aldeias contra forças malignas. Mas havia também quem me temesse além do natural. Em muitas histórias, eu aparecia como castigo dos deuses, enviada para cobrar a vida de quem quebrava as leis da floresta. Minha mordida, vista como maldição, era sinal de que ninguém podia escapar do julgamento da natureza. Agora, eu te pergunto, se até reis, sacerdotes e guerreiros se ajoelhavam diante da minha imagem, o que me tornava tão única a ponto de ser considerada mais do que apenas um animal? Talvez a resposta esteja naquilo que nunca pode ser explicado, mas apenas sentido quando meus olhos encontram os seus na escuridão. O enigma da noite. Você já caminhou pela mata à noite ouvindo apenas o som dos grilos e o farfalhar das folhas? É nesse momento que eu me torno um enigma. Meus olhos brilham como lanternas verdes refletindo a luz da lua, e quem os vê jamais esquece. Para muitos, esse olhar era sinal de feitiçaria, como se eu pudesse enxergar não só os corpos, mas também as almas. Durante séculos, caçadores contaram histórias de encontros misteriosos comigo. Alguns juravam ter ouvido meu rugido cortando a madrugada, sem jamais descobrir de onde vinha. Outros acreditavam que eu podia desaparecer de um ponto e surgir em outro, como se fosse feita de sombra e vento. O medo não estava apenas no meu ataque, mas na incerteza. Como lutar contra algo que você mal consegue ver, mas a verdade é que a noite é minha aliada. É nela que meus sentidos se tornam ainda mais aguçados. Cada estalo no chão, cada respiração no ar, nada escapa da minha percepção. Eu sou o silêncio que anda, a sombra que respira, a presença que você não espera. Agora, eu deixo uma pergunta para você. Se estivesse sozinho na escuridão e ouvisse um rugido ecoando ao longe, será que teria coragem de continuar caminhando? A caçadora de mil faces. Você sabia que não existe outro felino tão versátil quanto eu? Enquanto muitos dependem de um único ambiente, eu me adapto a qualquer território.
Posso vagar pelas florestas densas da Amazônia, caminhar pelas planícies do Pantanal, atravessar caatingas secas e até subir montanhas. Onde quer que eu esteja, a natureza me dá novas armas. No Pantanal, eu aprendi a caçar jacarés entre os rios. Na Amazônia, deslizo silenciosa entre árvores gigantes. Nas regiões áridas, minha resistência me permite caminhar longas distâncias até encontrar alimento. Cada lugar revela uma nova versão minha, como se eu fosse feita de 1000 rostos. E sabe o que mais impressiona? Eu não apenas sobrevivo nesses ambientes, eu domino. Sou capaz de caçar desde pequenos animais, como capivaras e tatus, até bois e cavalos criados pelo homem. Poucos predadores conseguem exibir tanta inteligência e poder ao mesmo tempo. Os povos antigos diziam que eu era um espírito que mudava de forma, assumindo diferentes aparências para nunca ser derrotada. Talvez fosse apenas mito, ou talvez fosse uma maneira de explicar algo que a ciência só confirmou depois: a incrível habilidade de me moldar a qualquer cenário. Agora, eu te pergunto, se até a natureza precisou se reinventar para escapar de mim, o que isso diz sobre a força que carrego dentro de mim, o confronto com o homem? Você já parou para pensar no que acontece quando um predador como eu cruza o caminho dos humanos? Durante séculos, fomos inimigos. Eu defendia meu território, eles defendiam seus rebanhos. Muitos me caçaram por medo, outros por vaidade, querendo minha pele como troféu. Mas a verdade é que, mesmo perseguida, eu resisti. Quando minhas pegadas eram apagadas em uma região, eu surgia em outra. Caçadores achavam que haviam me derrotado, mas sempre havia mais de mim, escondida nas sombras, pronta para continuar minha história. Com o tempo, alguns homens começaram a me ver de outra forma. Descobriram que eu não era apenas ameaça, mas também guardiã do equilíbrio. Onde eu existo, os rios são mais saudáveis, as florestas mais vivas, e até os rebanhos humanos ficam protegidos de pragas que só eu consigo controlar. Ainda assim, o confronto nunca deixou de existir. Sou lembrança constante de que a natureza não pode ser domada por completo. Posso até me esconder, mas jamais serei totalmente vencida. Agora, reflita comigo. Será que o verdadeiro perigo sempre esteve em mim? Ou estaria no homem que, com suas armas e ambição, tentou apagar da terra uma das criaturas mais fascinantes que ela já criou? Voz da floresta. Você já pensou que cada som da mata tem um significado? O canto dos pássaros, o estalo dos galhos, até o silêncio carrega mensagens. E eu, a onça pintada, sou uma dessas vozes. Quando meu rugido ecoa, todos entendem. A floresta tem dona. É um aviso que viaja quilômetros atravessando rios, árvores e corações. Para os animais, meu rugido é alerta. Para os humanos, é mistério. Muitos acreditavam que era o som de espíritos ou deuses furiosos. Outros juravam que era uma maldição vinda da mata, um chamado que ninguém deveria ignorar. Mas, na verdade, meu rugido é apenas minha forma de dizer: estou aqui e esse território é meu. E mesmo quando não faço som algum, minha presença é sentida. A ausência repentina de pássaros, o silêncio repentino entre os bichos, tudo denuncia que eu estou próxima. É como se a própria floresta respirasse comigo, como se fôssemos um só corpo. Agora eu pergunto a você, se até a natureza se cala quando me aproximo, será que o meu rugido é apenas um som? Ou lembrete de que a força selvagem ainda pulsa no coração da terra? O legado da onça pintada. Agora que você caminhou comigo por rios, florestas e lendas, me diga, o que realmente sou para você? Um simples animal, um caçador temido, ou a personificação da força selvagem que a humanidade nunca conseguiu domar? Minha história não termina em batalhas ou rugidos, porque meu verdadeiro legado vai além da caça. É o equilíbrio. Sem mim, muitos ecossistemas se quebrariam.
Animais que controlo se multiplicariam sem limites, destruindo florestas inteiras e até prejudicando os rios que alimentam cidades. Eu não sou apenas parte da natureza. Eu sou a engrenagem invisível que mantém tudo em harmonia. Hoje, alguns me caçam menos, mas a ameaça continua de outra forma: o desmatamento, o fogo, a expansão das cidades. O inimigo mudou de rosto, mas a luta permanece. Mesmo assim, enquanto houver mata, enquanto houver sombra, enquanto houver água, eu estarei lá. E eu deixo uma última pergunta para você. Será que o homem conseguirá conviver comigo, respeitando meu papel na terra, ou seguirá tentando me apagar até que minha voz se torne apenas lembrança? A resposta está em suas mãos.